2 Reis, capítulo 23, versículos 4 a 20. 2 Reis, 23, 4 a 20. O Hugo vai-nos fazer esta leitura, vamos acompanhar e ouvir com atenção, está bem? 23, 4 a 20. 4 a 20. O rei também mandou que o sumo sacerdote Hilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada tirassem do templo do Senhor todos os objetos que haviam sido feitos para Baal, Azerá e todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destruiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimarem incenso sobre os altares das colinas nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Tirou do templo do Senhor o poste-ídolo, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron. Ali o queimou e o reduziu a pó, e jogou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Derrubou as moradias dos prostitutos que estavam no templo do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para o poste-ídolo. Tirou todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os altares das colinas em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Jebá até Berseba. E derrubou os altares da entrada, perto da porta de Josué, o chefe da cidade, do lado esquerdo de quem entra na cidade. Porém, os sacerdotes dos altares das colinas não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio dos seus companheiros. Profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá haviam consagrado ao sol, à entrada do templo do Senhor, perto da sala do oficial Natan-Melech, que fica no pátio, e queimou os carros do sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais os reis de Judá haviam feito, como também os altares que Manassés fizeram nos dois pátios do templo do Senhor. Depois de despedaçá-los, tirou-os dali e jogou o entulho no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altares das colinas que estavam a leste de Jerusalém, à direita do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia edificado a Astarote, a abominação dos Sidónios, a Camos, a abominação dos Moabitas e a Milcom, a abominação dos Moabitas. Ele quebrou as colunas, derrubou os postes ídolos e encheu os seus lugares de ossos humanos. Ele também derrubou o altar que ficava em Betel e o altar feito por Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. Olhando ao redor, Josias viu as sepulturas que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos que nelas se encontravam. E os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. Então perguntou: que monumento é este que veio? Os homens da cidade responderam: é a sepultura do homem de Deus, do rei de Judá, e predisse essas coisas que acabas de fazer contra este altar de Betel. Então Josias disse: deixai-o como está, ninguém mexa nos seus ossos. Eles deixaram os seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que havia vindo de Samaria. Josias tirou também todos os santuários dos altares das colinas que havia nas cidades de Samaria, que os reis de Israel haviam feito para provocar o Senhor à ira, e lhes fez conforme tudo o que havia feito em Betel. E matou todos os sacerdotes que encontrou ali sobre os respectivos altares, onde também queimou ossos humanos. Depois voltou a Jerusalém. A palavra de Deus para os filhos de Deus. Obrigado, Hugo, mesmo com... Acho que o Simão estava a perceber o que estava a ser lido. Irmãos, mesmo com a distração, sabem o que é que nós acabámos de ler? Sei que era uma leitura longa, mas sabem o que é que acabámos de ler? Acabámos de ler um decreto real de extermínio de idolatria em Israel como nunca se havia visto ou ouvido antes. Foi o que nós acabámos de ler. Não sei se perceberam isso na leitura. No verso 4, a ordem é tirar as porcarias, desculpem-me a palavra, que foram feitas para a adoração aos astros de dentro do templo, levar para um bosque e queimar tudo. No verso 5, todos os sacerdotes que andaram a prestar culto a outros deuses, tudo despedido. Rua com eles, nenhum escapa. Verso 6, ídolo à deusa fenícia Astarote, fogo com ele. E as cinzas espalhar nas campas dos mortos. Verso 7, as casinhas de comércio de bugigangas aos deuses, tudo partido, derribado e nem vestígios dessas porcarias ali. Versículo 8, todos os altares construídos a ídolos nas cidades em Judá, tudo exterminado. A Meca de Moloque no verso 10, desculpem a expressão, bulldozer com ele.
Cavalos e carros destinados aos cultos ao sol, no verso 11, fogo com eles. Verso 12, os altares no cenáculo de Acaz, os altares que Manassés levou na casa do Senhor, esmigalhados. Altares instituídos por Salomão a Astarote, Quermos e Milcom, no verso 13, profanados. Quanto ao rigor do que isso significa, direi apenas que o rei deu ordens para que esses altares fossem mais do que derrubados, fossem humilhados. Há dúvidas quanto à extensão do que significa profanar esses altares. Verso 15. Os que haviam em Betel, fogueira com eles. Verso 16. Sepultura de idólatras, ossos para a fogueira. Versos 19 e 20. Todas as casas de culto idólatras que havia em Samaria, tudo derribado. E os sacerdotes que lá dirigiam essa provocação ao Deus Altíssimo, fogo com eles todos. Uma limpeza de idolatria no reino de Judá como nunca se vira antes. E creio que com contornos bem claros e objetivos de limpeza total. As ordens foram não deixar nenhum vestígio de culto a deuses que não o Deus Altíssimo. Algumas perguntas. Quem foi o rei que fez isto e porquê é que o fez? E é aqui que esta história se torna particularmente interessante e com uma mensagem tremendamente pertinente para nós. Andemos um pouco para trás, para o capítulo 22. Vamos perceber o que é que se passou aqui. Capítulo 22. No capítulo 22, o versículo 1 a 3 diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Daías, de Boscat. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, aqui paramos. Portanto, a resposta à pergunta quem está aqui bem delineada: o rei Josias. E o que estes primeiros 3 versos nos dizem é que esta criança, e posteriormente jovem, vivia uma vida íntegra e reinava de forma íntegra. A sua conduta e a sua postura era reta aos olhos de Deus. E se Josias começou a reinar com 8 anos, e passados 16 anos do seu reinado vai fazer uma coisa na qual nós já iremos, então ele tinha 26 anos de idade quando dá ordens para, o restante do versículo 3, o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ir à casa do Senhor e dizer: sobe Elquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntavam do povo, e que deem na mão dos que têm a cargo da obra, e estão encarregues da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra, que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Ou seja, Josias dá ordens para se abrir o cofre, ou os cofres, se houvesse lá um cofre, mas suponho que seria um cofre das ofertas no templo, para se restaurar o templo. O que nos diz pelo menos uma coisa: o templo estava ao abandono. Em péssimo estado, provavelmente. Mas mais, o verso 7 dá uma informação interessante. É que provavelmente havia muito dinheiro dentro daquele cofre. Mas por alguma razão, Josias não pede contas desse dinheiro a Elquias, nem aos encarregados das obras. Vejam o verso 7. Porém, com eles, se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Direi eu que, tendo em conta que o panorama da nação era de total idolatria e desprezo completo pela casa do Senhor, é natural deduzirmos que os sacerdotes aos ídolos eram perversos, desonestos, sujos nas suas intenções e práticas, e que em contrapartida os resistentes, digamos assim, os poucos que se mantiveram fiéis ao serviço a Deus, eram conhecidos também por serem íntegros e corretos, pelo menos em alguma medida. Não foi necessário pedir-lhes conta desse dinheiro. À boa maneira de qualquer cristão que se preze, as faturas seriam apresentadas com as contas certinhas e todas as transações feitas com honestidade e transparência. Como é que Josias passa deste projeto arquitetónico para uma limpeza total de idolatria em Judá? Versículo 8.
Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm a cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Agora, o curioso é constatar com este episódio que, de facto, nem Hilquias abriu o cofre das ofertas. Ele abre para tirar o dinheiro para pagar as obras. Isso deduzimos porque ele encontrou lá um livro cheio de pó. Portanto, eu deduzo que ele nunca lá tinha ido ao cofre. Entregou a Safã este livro, mas é curioso constatar que Hilquias não tinha interesse em ir lá e roubar moedas ao cofre. Quando Safã veio ao rei fazer o relatório do andamento das obras, diz a Josias: as obras, rei, as obras estão a correr bem, está tudo a ficar lindo e bem construído. E já agora Hilquias achou um livro. E a primeira coisa que eu quis saber ao ler este episódio foi: qual livro? Qual livro? O versículo 8 diz assim: o livro da lei. Eu creio que todos aqui seriam tentados, ou serão tentados a identificar esse livro com o Pentateuco, diriam. Se eu fosse perguntar, se calhar a maior parte ia dizer o Pentateuco, ou seja, os livros escritos por Moisés. Acontece que a forma como está escrito aqui, livro da lei, não é a mesma forma de escrita para identificar os 5 livros que prefazem o Pentateuco. Se formos a Josué, e nós vamos a Josué capítulo 1, versículo 8, vocês mantêm o dedo depois na leitura base, está bem? Mas vamos a Josué capítulo 1, versículo 8. Eu vou pedir ao Gustavo para ler o versículo 8. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E já agora, Gustavo, capítulo 8, versículo 34. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. A expressão como está colocada é a mesma como está aqui encontrada no livro de Josué. Parece então que o livro que Hilquias deu a Safã, e este fez saber ao rei, é o mesmo que se refere aqui em Josué. Então a pergunta é: qual o livro que estava Josué a referir? E eu poderia passar aqui algum tempo a explicar o porquê, mas eu vou responder para vos ajudar, porque é o mais importante. É o livro de Deuteronômio. É o livro de Deuteronômio. Agora, se isto não vos desperta a atenção, então de certeza o que vai acontecer de seguida vai provocar, espero eu, alguma coisa em vós. Voltamos ao texto de 2 de Reis. É que no versículo 11 diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Eu sei que as crianças hoje estão a distrair-nos um bocado, mas vocês têm que fazer um esforço para estar comigo. Meus amados irmãos, quantos aqui já leram o livro de Deuteronômio? Sim? Quantas pessoas aqui rasgaram as suas roupas depois de ler o livro de Deuteronômio? Ninguém, pois não? O que ouviu este jovem rei no livro de Deuteronômio para ficar em estado de choque? O que é que ele leu? Os versículos seguintes respondem a essa pergunta. Versículo 12. E o rei mandou a Hilquias, o sacerdote Aecão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Esaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós.
Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazer conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Foi isto que aconteceu. Um homem íntegro, sem nada conhecer, registado sobre a palavra de Deus, quando lê a palavra do Senhor pela primeira vez na vida, cai por terra, em desespero e profundo lamento. Este homem caiu em si quanto à condição de pecado e julgamento que parava sobre a sua nação. Quando ele lê o que Deus ordenou e compara com aquilo que o povo pratica, ele fica de tal modo transtornado e inquieto que imediatamente dá ordens a uma comitiva para ir falar com a profetisa Hulda para saber se o que ele tinha acabado de ouvir e ler estava correto, se aquilo que ele tinha acabado de interpretar estava correto. E lemos isso no verso 14. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Acbor, Safã e Isaías, à profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Querem saber porque Josias fez uma limpeza de idolatria como nunca antes se havia ouvido naquele lugar? Eu creio que o verso 17 é suficientemente esclarecedor. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem à ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Um homem de Deus, responsável pela nação, uma nação que se identifica como sendo o povo de Deus, age em conformidade com o temor ao Deus que lhe é apresentado no livro que ele lê. E é interessante, vocês percebem que Josias não dilui a seriedade do pecado. Não brinca com Deus. Josias não diminui, nem subjetiva o peso da palavra escrita. Coloca no centro do seu coração, da sua mente e das suas ações, que é o mesmo que dizer o seguinte, meus irmãos: medita, sente e age. Medita no que lê, sente o que lê e age em conformidade com o que lê. E no versículo 19, Deus aponta uma qualidade na vida de Josias, que nós temos explorado várias vezes no púlpito, que é a humildade. Versículo 19 diz assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Este versículo 19 demonstra que um homem tocado pela palavra de Deus não deixa o seu coração incúlume, nem se imiscui de ter manifestações físicas perante o Deus Todo-Poderoso. O Tiago, acho que foi o Tiago, há tempos atrás, mostrou-me uns comentários de alguns irmãos jovens presbiterianos a zombarem de Paulo Washer por este chorar no púlpito. Dá-me vontade de dizer: tenham vergonha na cara. Tenham vergonha na cara. Dá vontade de dizer: ainda agora deixaram as fraldas, do que vocês sabem. Parece que Josias chorava e rasgava as roupas só com a leitura da palavra de Deus. Josias sentiu o peso da santidade de Deus. Sentiu o peso da santidade de Deus. E, por isso, verso 20: eis que eu te recolherei a teus pais e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. E ouçam,
não é de modo nenhum pormenor o verso 20. Não apenas pela misericórdia manifesta de Deus e a sua graça sobre um homem que decide temer ao Senhor, mas reparem, Josias é informado é informado que o julgamento virá sobre o povo e o povo vai pagar pelo que fez. É que esta inevitabilidade da destruição não muda em nada, não sei se repararam nisso, não muda em nada a limpeza que Josias decide fazer. Ele poderia arrazoar consigo mesmo e dizer assim: bom, se Deus vai castigar esta nação, se Ele vai destruir isto tudo, então nem vou mexer em nada. Nem pensar. Nem pensar. As palavras que ele leu, o Deus Santo do qual ele teve um vislumbre, não lhe permite fazer outra coisa senão uma limpeza total de qualquer forma de paganismo e insulto ao Deus vivo. Mas não fica por aqui. Um homem de Deus, ao ler a sua santa palavra, não apenas a aplica a si mesmo, não apenas a guarda no seu coração, não apenas molda as suas ações e vida em função dessa palavra, como também em consciência é forçada a comunicá-lo aos que estão à sua volta. E é desse modo que é feita a transição entre este episódio e a limpeza total de idolatria na nação. É desse modo feita a transição entre aquilo que a Bíblia faz em nós e aquilo que nós fazemos quanto à idolatria. Querem ver? Versos 1 e 2 do capítulo 23. Convocação ao culto a Deus. Então, o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Venham todos ouvir estas palavras. O rei ordena que todos venham ouvir estas palavras. Desde o menor, criança, até o maior, os idosos. Todos venham ouvir o que o Deus Santo pensa sobre o nosso modo de vida. Venham ouvir o que Ele é e venham ouvir o que Ele exige. Juntem-se todos no templo, ninguém pode recusar. Todos venham aqui ouvir, venham ler. Sabem, custa-me ouvir de crentes que dizem que ler a Bíblia lhes dá sono. Se me disserem que têm sono e que isso depois custa a ler a Bíblia porque estão com sono, é uma coisa. Isso ainda leve de barato. Agora, ao contrário, é que me custa ouvir. Mas se tu passas a semana inteira sem ler a palavra de Deus, como esperas não teres ídolos na tua vida? É que o resultado final é inevitável. E estarás incapaz de reconhecer o teu estado de calamidade. E mais cedo ou mais tarde, sem palavra de Deus, até podes te chamar evangélico, mas terás que reconhecer que não passas de um ímpio. A leitura, a meditação e a reação emocional às palavras do Altíssimo provocam ações. E no caso deste jovem rei humilde, vemos essa ação no verso 3. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Não é isto que os vossos pastores procuram fazer a cada domingo? Chamar-vos a um concerto com o Senhor? Não é isso que os vossos pastores têm procurado fazer há 6 anos? Que todos nós guardemos os mandamentos do Senhor, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste livro? Sabem por que razão a palavra de Deus é tão desconfortável
para as pessoas lá fora e para tantos evangélicos? Sabem por que razão cada vez mais púlpitos optam por diluir a mensagem deste livro, substituindo-a por psicologia barata, coaching ou comércio afetivo ou religioso? Sabem por que razão cada vez mais pastores evangélicos descartam o Velho Testamento? Eu vou dizer-vos o porquê. Abram as vossas Bíblias em Jeremias 36. Jeremias 36. Agora que as vossas Bíblias estão abertas em Jeremias 36, deixem-me dizer-vos isto. Jeremias foi o profeta do Senhor contemporâneo a Josias. Estão a ouvir? Prestem atenção a mim, não à Cássia. Está bem? Por mais que o choro dela seja bonito. Mas Jeremias foi o profeta contemporâneo a Josias, mas não só a Josias. Foi contemporâneo também ao filho de Josias que sucedeu ao reinado, Jeoaquim. E para não termos de ler todas as passagens que confirmam o desenrolar da história, ficam a saber que a primeira medida que Jeoaquim tomou quando foi coroado foi mandar fazer um palácio para ele. Um grande palácio. Logo aí dá para ver a índole e o caminho que ele iria tomar. Acontece que a coisa descambou, como é evidente, completamente. Jeoaquim tornou-se um vil rei e, como ímpio, pagão e tirano que era, assim viveu. Ora, vamos ver o que fez Jeoaquim com a palavra de Deus. Jeremias 36, versículos 1 e 2. Jeremias 36, 1 e 2 diz assim: Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. E para não lermos o capítulo todo, deixem-me resumir. Jeremias recebe revelação divina para escrever as palavras de Deus e estas têm de ser transmitidas. E estas palavras foram lidas primeiro na casa do Senhor, no dia de jejum perante todo o povo, e Miqueias estava lá, ouviu o que estava a ser lido e correu para a casa do rei e contou tudo aquilo que ouviu, que tinha sido lido, aos príncipes que estavam reunidos na casa do rei. E os príncipes, ao ouvirem aquilo, mandaram Jeudi pegar no rolo, ir até ao palácio e ler o rolo para lhes confirmar se era verdade o que Miqueias tinha contado. Confirmado, os príncipes foram ao rei. E o rei, ao ouvir, manda chamar Jeudi com o rolo para este ler as palavras de Deus a ele, para confirmar se aquilo que ele tinha ouvido era realmente o que estava escrito. E pegamos a história aqui no verso 21. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. E Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Versículo 22. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Versículo 24. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Isto é a palavra de Deus. E o que faz Jeoaquim? Isto é o que eu penso dessa palavra. Com canivete e fogo. Isto é o que eu penso dessa palavra. Ora, a pergunta lógica aqui a fazer, suponho eu, é: o que é que lhe foi lido? O que é que lhe foi lido?
que porção do rolo de Jeremias ele cortou e queimou. E vamos para o capítulo 22 de Jeremias para responder a essa pergunta. Enquanto voltam para trás para o capítulo 22, não há de ser difícil de encontrar, são umas páginas para trás, está bem? Tentem imaginar o cenário de Jeudi a ler estas palavras a Jeoaquim. Tentem imaginar. Versículo 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada a cedro e pintada de vermelhão. Versículo 15. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de rei Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai Senhor, ou ai majestoso. Versículo 19: em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando e lançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Perceberam? Percebem? Por isso é que Jeoaquim pega no canivete, rasga o livro e o queima. A palavra de Deus condena o seu estilo de vida, condena o seu reinado, condena as suas intenções, condena a sua conduta, condena o seu caráter e condena o seu coração. Se fizéssemos uma lista, seria mais ou menos assim: Jeoaquim está cheio de dívidas e não consegues pagar nenhuma. Colocaste a nação cheia de dívidas e agora a nação tem que andar a pagar as tuas dívidas. Pensas em ti e mais ninguém. És egoísta e avarento. És sanguinário e violento. Mas acho que se pode resumir assim: Jeoaquim, Deus condena o teu estilo de vida. O problema aqui é que a palavra de Deus trouxe à luz o pecado de Jeoaquim. Mas não foi só isso. A palavra de Deus identificou sim o pecado de Jeoaquim, mas também anunciou a sua condenação. Ouviram? O problema de Jeoaquim com a palavra de Deus foi que, ao lê-la, o seu pecado foi identificado e a sua condenação foi anunciada. E por isso é que ele rasgou e queimou o livro. Reparem, duas reações completamente antagónicas à palavra de Deus. O pai chora e, contrito, busca a misericórdia de Deus e obediência ao que lê. O filho zomba e odeia essa mesma palavra. Sabem por que razão a palavra de Deus é tão desconfortável para as pessoas do mundo e para tantos evangélicos? Sabem por que razão cada vez mais púlpitos optam por diluir a mensagem deste livro, substituindo a sua mensagem, vou repetir, por psicologia barata, coaching ou comércio afetivo ou religioso? Sabem por que razão cada vez mais pastores evangélicos descartam o Velho Testamento? Porque ela identifica o pecado do homem e o julgamento de Deus sobre o pecador. Assim foi há 2500 anos atrás.
E assim é nos nossos dias. Que tipo de homem és tu? Josias ou Jeoaquim?